seja muito bem-vinda ao nosso quarto encontro da disciplina Saúde do Trabalhador. Esse é o nosso último encontro, infelizmente, a última teleaula, e nós vamos falar de alguns assuntos relacionados aos serviços de saúde do trabalhador. Nós vamos complementar algumas informações já vistas anteriormente, e esse encontro vai focar em aspectos relacionados ao trabalho, relacionado à exposição à radiação. Nós vamos falar de alguns outros fatores de riscos não mencionados anteriormente, bem como iremos aprofundar em relação ao assunto dos acidentes de trabalho. Por isso, ao longo desse nosso encontro, eu peço que você envie suas dúvidas, os seus questionamentos por meio do chat e pelo Skype. Pelo Skype é só entrar em contato com a nossa tutora à distância, a Natasha Bolorino, por meio do login natasha.bolorino. Como eu disse, nós vamos trabalhar vários assuntos relacionados, então, a acidente de trabalho, ao fator de risco relacionado à radioatividade, a trabalhos, então, que expõem o trabalhador a atividades de radiação, que nós chamamos de radiação ionizante, além de falar sobre alguns aspectos relacionados às lesões por movimentos repetitivos e focar também, é claro, no trabalho, no processo de trabalho em enfermagem para compreender melhor quais são os riscos os quais o trabalhador de enfermagem está exposto. Portanto, vou fazer um convite de estudo a você. Ao longo desse nosso encontro, nós vamos entender quais conhecimentos relacionados à proteção dos trabalhadores o enfermeiro do trabalho precisa conhecer. Ao longo desses encontros, dessas teleaulas, nós já falamos de inúmeros assuntos importantes relacionados à saúde ocupacional. E agora, então, nós vamos aprofundar em conhecimentos bastante específicos que eu mencionei anteriormente. Portanto, se prepare, nós vamos realizar e resolver a primeira situação-problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações-problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Vamos resolver nossa primeira situação-problema. Quero que você me acompanhe. A primeira situação-problema envolve o Alberto. Ele é enfermeiro e trabalha no setor de radiologia de uma clínica de diagnósticos por imagem, onde opera um aparelho de raio-x. Sua exposição radiológica não é controlada pela equipe de segurança do trabalho, pois a clínica não segue adequadamente as normas para esse tipo de trabalho. Em mais um dia de trabalho, o Alberto realizou o atendimento de uma mulher que foi fazer um raio-x de tórax para acompanhar uma pneumonia. O que ele não sabia é que essa mulher é a Ângela, e ela é enfermeira especialista em saúde do trabalhador. Ângela observou todo o atendimento de Alberto e, ao final, fez a ele algumas perguntas sobre medidas de segurança, treinamentos e cuidados em saúde ocupacional. Portanto, diante dessa situação do Alberto, quais os riscos ele corre a longo prazo caso continue trabalhando nesse local e mantendo práticas inadequadas? Como a Ângela deverá proceder e como os responsáveis da clínica devem proceder diante dessa situação? Então, a Ângela, ela percebeu que o Alberto, durante o procedimento do processo, então, da realização do raio-x,
ela notou que o Alberto deixava a porta do local aberta, não utilizava equipamentos de proteção individual, não havia nenhum equipamento que tivesse, então, avaliando individualmente a exposição à radiação ao qual ele estava exposto. Enfim, várias questões que servem de segurança, não só para o Alberto, mas para todos que trabalham em locais, então, que exista exposição à radiação. Portanto, para que a gente consiga compreender a importância de se utilizar medidas de segurança não só individual, como também coletivo, a gente precisa entender do que se trata essa radiação e por que essas medidas são tão importantes. Então, nós vamos, neste momento, desenvolver e aprender conhecimentos relacionados ao que é, então, a radiação, para que a gente consiga compreender a importância de tomar medidas individuais e coletivas com vistas nos fatores e na influência que pode ter na saúde do trabalhador. Portanto, para que a gente consiga compreender a radiação, é importante a gente pensar que a radiação ela só foi descoberta no ano de 1896. Na verdade, o raio-x em específico. Ao longo do tempo, foram descobertos inúmeros fatores que provocavam radiação, e esses fatores, naquela época, eram descobertos de maneira muito rudimentar e muito sem muita segurança. Porque naquela época, naquele momento, não se sabia, não se tinha conhecimento suficiente para saber os efeitos deletérios causados pela radiação no corpo do ser humano. Portanto, eles, ao descobrir, ao entrar em contato com esses materiais radioativos, eles faziam os estudos sem qualquer cuidado. Ao longo do tempo, alguns processos foram identificados por esses estudiosos, esses pesquisadores, com relação à alteração do próprio corpo, como perda de cabelo, outros aspectos relacionados, então, à fraqueza, principalmente muscular e óssea, que é o caso do casal que descobriu o urânio e na verdade, o rádio e o elemento polônio. Eles já sabiam que existia um raio-x e o urânio. E eles tentavam descobrir se existiam outros elementos que também provocavam radiação. E o que eles faziam? Eles aqueciam essas substâncias para conseguir ter resíduos radiológicos e então fazer a medição dessa radiação por meio de equipamentos bem rudimentares e então descobrir vários outros elementos. Dentre eles, um casal polonês que foi morar na França descobriu 2 elementos, que é o rádio e o polônio. O polônio, esse nome foi dado em homenagem à Polônia, que é o país de origem do casal. Entretanto, quero que você me acompanhe no quadro. Esse casal, durante essas várias descobertas, eles precisaram se afastar das pesquisas e do laboratório justamente para cuidar da própria saúde, porque ambos sentiam muito cansaço e um cansaço inexplicável, bem como dores, e estavam bastante frágeis e ficavam doentes continuamente. Pierre, o esposo, achava que estava com reumatismo e as pontas da Mary doíam muito e rachavam à medida que ela manipulava soluções purificadas. Essa purificação era realizada por meio do aquecimento desses elementos. Todos esses sinais, esses sintomas apresentados pelo casal eram em consequência da radioatividade que, naquela época, os perigos relacionados à radiação, à radioatividade, eram ignorados justamente porque eles não tinham conhecimento sobre essas consequências, esses malefícios. Portanto,
eles acabavam relacionando todas essas dores e esses cansaços a outros tipos de doença e não em relação à manipulação desses elementos radioativos. Em decorrência, então, da descoberta do polônio e do rádio pelo Pierre e pela Mary, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1903, justamente por conta dessas novas descobertas em relação à radiação. Esses estudos eles foram avançando e a Mary, em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, mobilizou essas energias, né, fez vários estudos e ela criou uma rede de máquinas de raio-x em todo o fronte francês para melhorar o atendimento médico durante o processo da Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, a Mary ela morreu aos 66 anos, em 1934, por vítima, né, de uma leucemia, provável consequência de anos de manipulação de substâncias radioativas e que ela acabou morrendo sem saber que provavelmente todos os aspectos relacionados ao adoecimento ao longo da vida dela estava diretamente influenciado por esse processo da pesquisa dela. A Mary, ela ganhou um prêmio Nobel de Química em 1911, justamente porque ela descobriu o rádio, um novo elemento químico, e foi reconhecido mundialmente por essa, e é até hoje reconhecida por conta dessa descoberta. Entretanto, aluno, nós temos inúmeros elementos radioativos que podem passar pelo processo de radiação de ionização, tá? Mas o que a gente vai se atentar mais é o raio-x, que é o mais utilizado na área da saúde. E veja que o raio-x, ele provoca ondas eletromagnéticas que possuem a capacidade de atravessar corpos de menores densidades e são absorvidos por materiais de densidade maior. Então, no caso do raio-x, ele consegue, então, atravessar material, por exemplo, como o papel, tá? Ele consegue atravessar o corpo humano, mas ele é absorvido pelo aço, tá? Enquanto que as outras partículas, veja, os raios gamas e as partículas de nêutron, elas só conseguem ser absorvidas por uma parede de concreto e atravessam todos os outros materiais. Entretanto, quando a gente pensa, então, no raio-x, que é o mais utilizado na área da saúde, nós devemos pensar que ele atravessa, sim, o nosso corpo. Entretanto, ele atravessa elementos com uma densidade menor. No caso do corpo humano, ele consegue atravessar os nossos músculos, mas eles não conseguem atravessar totalmente os nossos ossos, muito porque a densidade dos nossos ossos é muito elevada. Os ossos, eles são extremamente densos, justamente porque eles possuem uma quantidade muito grande de cálcio e por isso possuem um número atômico muito alto. Portanto, os ossos, eles acabam absorvendo o raio-x, por isso que nós conseguimos identificá-los por meio do exame. Por isso que nós conseguimos visualizar os ossos, porque eles são densos, eles possuem muito cálcio, por isso tem um número atômico muito grande, muito alto, e eles acabam absorvendo o raio-x. Entretanto, como eu disse, né, nós temos essas ondas eletromagnéticas que são absorvidos por alguns elementos, como os ossos, e atravessam outras estruturas, como no caso do corpo humano, o músculo. Entretanto, aluno, nós temos alguns efeitos biológicos relacionados à radiação ionizante, que é a radiação, então, que acaba
possuindo uma energia suficiente capaz de ionizar um átomo, ou seja, de ionizar moléculas, e são capazes até de separar ou converter íons. Se nós formos pensar no nosso corpo humano, né, ele é composto por inúmeras moléculas. E essas moléculas que compõem o corpo humano são formadas por átomos. Esses átomos, eles permanecem unidos por forças elétricas. Quando uma partícula ionizante, por exemplo, um raio-x, atinge o nosso corpo, essa partícula de raio-x, ela é capaz de retirar um elétron de um dos átomos da nossa molécula. Portanto, pode causar a quebra de uma molécula do nosso corpo. E isso pode provocar consequências para a nossa saúde. Por isso que é tão falado sobre essas questões relacionadas ao risco que a radiação acaba afetando a nossa saúde. Não é o caso, por exemplo, das radiações que nós conhecemos por não ionizantes. Porque essas radiações, elas possuem menos energia, portanto, elas não são capazes de ionizar átomos. Elas não são capazes de retirar um átomo de uma molécula e, então, provocar sua desestruturação, desestruturar essa molécula. Quais são os exemplos, por exemplo, de radiação não ionizante? São elementos que nós convivemos com eles ao longo do nosso dia. Por exemplo, TV, as luzes artificiais, as luzes, né, os raios UVA e UVB, que são, então, emitidos pelo Sol. Esses tipos de radiação, de micro-ondas, não são capazes de desestruturar uma molécula do nosso corpo. Ou até então, né, atualmente, não foi comprovado que eles são capazes de retirar, por exemplo, eles não têm uma energia suficiente para deslocar um átomo de uma das moléculas do nosso corpo. Eles acabam atravessando justamente porque a energia oriunda dessa radiação não é suficiente, não é capaz, não tem força suficiente, ou seja, radiação suficiente para desestruturar uma molécula do nosso corpo. Diferente dos raios alfa, beta, gama, o raio-x, tá? Que é o processo aí, é o elemento que mais utilizamos no dia a dia dos serviços de saúde. Esses sim são capazes de desestruturar uma molécula do nosso corpo. Por isso que, ao trabalhar com serviços relacionados, então, à radiação, é necessário que equipamentos individuais e de proteção individual e coletiva sejam adotados, justamente pela complexidade do ato, do procedimento e o risco de exposição. Veja as pessoas que realizavam as pesquisas, o quão foi devastador para essas pessoas, principalmente para Marie, né, que morreu por conta de uma leucemia em decorrência da sua exposição. Por isso que é tão importante que algumas medidas sejam tomadas, sejam realizadas. Você percebe a gravidade desse tipo de exposição, desse risco ao qual os profissionais podem estar expostos, ou até mesmo os próprios pacientes, e por isso algumas medidas precisam ser tomadas? E para que a gente consiga evidenciar ainda mais e consiga compreender a complexidade desse assunto, é importante que a gente entenda sobre os danos que esse tipo de radiação pode causar no corpo humano. Por isso eu quero que você me acompanhe, porque esses danos produzidos podem ser de dois tipos. Nós temos os danos que conhecemos por somáticos, o dano é apenas, né, nas nossas células somáticas, ou seja, todas as células que compõem o nosso corpo, tá? Então,
todas as células que representam e que compõem os nossos órgãos, os nossos sistemas, são atingidas pela radioatividade. Portanto, apenas o organismo da pessoa vai ser atingida e então prejudicada. Não vai haver manifestação genética nos filhos, ao contrário dos danos que nós conhecemos por ser germinativos, tá? Ou também conhecidos por danos hereditários. A exposição à radioatividade pode afetar os gametas, ou seja, as células reprodutivas. Portanto, pode haver consequências para os filhos, tá? Por quê? Há esses gametas. No caso do gameta feminino é o óvulo e o gameta masculino é o espermatozoide. Se esses gametas forem atingidos por uma quantidade suficiente de radiação, pode haver mutação nos cromossomos que representam, então, o DNA masculino e feminino, tá? Ou o gene das células reprodutivas. Então, pode haver alteração no óvulo e no espermatozoide com relação ao conteúdo genético. E por conta dessa mutação, caso a pessoa, então, venha a ter um filho, a mulher fique grávida, esse óvulo que sofreu mutação genética pode causar um dano, então, genético para o filho que está sendo gerado, tá? Então, a radiação pode afetar todas as células do nosso corpo, inclusive os nossos gametas, tá? Tanto na mulher quanto no homem. E nós chamamos de somático, é quando essa alteração, esse dano é em relação à pessoa que foi afetada, ou germinativo ou hereditário, quando você tem, então, essa alteração e ela pode ser perpetuada para os filhos por conta da mutação cromossômica, ou seja, genética das células reprodutivas, ou seja, sexuais, ok? Em relação, então, a esses danos genéticos, nós temos que eles podem ser chamados de estocásticos, que é quando o efeito prejudicial não depende da dose recebida, e quando se apresentam, são danos bastante graves, ainda que a dose tenha sido mínima. Portanto, quando nós falamos que esses danos são estocásticos, significa que, mesmo em dose baixa, pode haver transformação celular, pode haver uma mutação genética, por exemplo, mesmo em doses que a gente considera como doses adequadas para receber radiação, tá? Então, mesmo em doses pequenas, pode haver um dano, tá? Portanto, é independente se recebeu muito, pouco e a intensidade. Pode haver alteração. Enquanto que os danos não estocásticos, a gravidade dos efeitos depende da dose, tá? É diferente do estocástico. O estocástico, independente se é uma dose pequena, insignificativa ou grande, ou então muito intensa, pode haver alteração. Os não estocásticos independe da dose, né? Quer dizer, o não estocástico depende da dose que o organismo vai estar exposto e há uma relação de causalidade entre a dose, a quantidade recebida e efeito que pode ser observada. Em relação aos efeitos, esses efeitos podem ser agudos, quando as doses de radiação são muito grandes em um espaço de tempo muito curto, ou crônicos, quando as doses de radiação são baixas, porém o indivíduo foi exposto por um longo tempo, tá? Geralmente, esses danos que nós chamamos de efeitos crônicos, geralmente a gente pode observar em trabalhadores, porque são doses às vezes baixas, os quais esses trabalhadores estão expostos, e por um longo tempo. Então, acaba que esse dano, então,
acaba sendo crônico. São sucessivas exposições ao risco, mesmo que em doses pequenas, tá? E o agudo é uma intensidade muito grande de radiação num curto espaço de tempo, tá? Pode também acontecer em pacientes que às vezes estão em tratamento e necessitam de vários exames em um período bastante curto, né? Para a realização desse tratamento e para avaliação da saúde. Aí você tem uma exposição muito grande de radiação num tempo bastante curto. Por isso que é extremamente necessário que se pense sobre a dosimetria desse tipo de radiação, dos tipos e principalmente da intensidade. É nesse sentido, então, que, em termos de saúde ocupacional, a dosimetria é um dos recursos utilizados na área de saúde ocupacional em trabalhadores que estão expostos a vários tipos de radiação. Portanto, essa dosimetria, ela avalia, então, a dose produzida pela radiação, tá? Então, ela vai avaliar, ela vai mensurar a dose de radiação por meio da avaliação de exposição, conhecida, né, como dosimetria. Ela pode ser medida pela área ao qual a radiação, então, tem alcance, ou então ser medida pelas pessoas, que nós chamamos, né, em dosimetria diária ou dosimetria pessoal, respectivamente. E aqui nós temos a imagem de alguns tipos, então, de dosímetro de radiação. Esse daqui, por exemplo, ó, é o que nós chamamos de câmera de ionização de bolso ou dosímetro de bolso. Ele não é tão exato quanto o filme, que é esse daqui, porque se ele cai no chão, ele acaba descarregando e, portanto, é bastante difícil a conservação desse material e tem um custo muito mais elevado do que o filme. Enquanto que o filme, ó, esses dois, eles são individuais. Esse aqui pode deixar no bolso do paciente e esse deve deixar na parte mais exteriorizada e principalmente na área de maior exposição, uma área que fica bastante exposta. E deve sempre estar na roupa desse trabalhador. Esse dosímetro de filme, ele avalia a dose e o tipo de radiação, tá? Então, ele é muito utilizado, não tem um custo tão alto, tá? E ele avalia a dose e o tipo de radiação. Se é radiação por raio-x, se é raio gama, se é raio alfa, ele consegue avaliar. E também avalia a intensidade dessa radiação, tá? Enquanto que o dosímetro de bolso, ele não é tão exato com relação aos tipos de radiação. E muito menos aqui o que nós temos, que é o Geiger-Müller, tá? O Geiger-Müller, ele é um dosímetro de área, tá? Ele não vai ficar junto com o trabalhador, ele é utilizado para avaliar a radiação da área o qual está inserida aí a máquina de raio-x. O Geiger-Müller, ele não distingue os tipos de radiação, tá? Ele não vai dizer se a área está exposta, né, a raio-x, a raio alfa ou raio gama. Ele só vai avaliar o valor dessa radiação, ou seja, a intensidade dela. Ele não consegue distinguir, tá? Mas é muito utilizado para eu avaliar os equipamentos, para eu avaliar as estruturas físicas que estão, então, inseridos um aparelho, por exemplo, de raio-x, correto? Então, nós temos basicamente, esses três tipos são os mais utilizados, tá?
Entretanto, esses são materiais que são utilizados para avaliar o tipo de radiação, mas ele não evita, não é um equipamento de proteção individual, tá? Os equipamentos de proteção individual, e coletivo, eles precisam ser adotados de maneira bastante rigorosa. Por quê? As salas de raio-x devem dispor principalmente de barreiras de chumbo e concreto, então paredes e piso de chumbo e concreto, bem como devem estar sinalizadas aqui, ó, pelo símbolo internacional da radiação ionizante e acompanhado da sinalização luminosa que identifica que aquela sala está em processo, então, de exposição de radiação. Portanto, são elementos básicos para as outras pessoas, para os pacientes, para os outros trabalhadores, para identificar essas áreas que têm exposição de radiação ionizante. Com relação aos equipamentos de proteção individual, nós temos que os trabalhadores eles precisam utilizar um avental de chumbo. Esse avental da imagem ele não está adequado. Por quê? Porque ele é curto, veja só. É um avental curto. Esse avental ele deve ter um comprimento maior, tá? Bem como ele deve ter mangas. E ó, nós temos aqui um protetor cervical, justamente para proteger a área aqui da região do pescoço em que nós temos a tireoide, que é bastante sensível à radiação. Portanto, é extremamente importante utilizar. Dentro da sala de raio-x deve ter também uma outra barreira física, tá? Cujo o trabalhador deve se dispor atrás dessa barreira para ativar e para realizar o atendimento e disparar o raio-x. Então, ele tem que ficar atrás dessa barreira, então, física de chumbo e concreto. Quem precisar ficar acompanhando o paciente deve, então, utilizar o avental, tá? De mangas compridas, com esse protetor da tireoide e, então, com um comprimento maior do que esse da imagem. Além dessas questões de equipamento de proteção individual, né, e da própria estrutura física que precisa ser preparada para esse tipo de atividade, a Lei 7.394 regula que o profissional técnico de radiologia não pode ultrapassar 24 horas semanais de trabalho relacionado à exposição de radiação ionizante. Então, a carga de trabalho desse profissional não pode ultrapassar 24 horas semanais. Então, deve haver o respeito, então, desse limite proposto pela lei. Entretanto, nós sabemos que o que acontece muito é que os profissionais, então, eles acabam tendo mais de um vínculo. Então, às vezes, acontece o limite, então, e o respeito de 24 horas semanais em uma empresa. Mas ele acaba tendo vínculo com outras empresas, outros estabelecimentos, e em alguns momentos esses trabalhadores acabam extrapolando, né, passando do limite de 24 horas semanais. Esse limite é justamente em relação à exposição que ele está exposto. É claro que todas essas medidas elas servem de respaldo, né? A gente conseguiu visualizar na imagem que o raio-x ele é absorvido por barreira de chumbo e aço. Portanto, ele não ultrapassa. Por isso que a barreira é muito importante. Não só a barreira física para o profissional, para o técnico de radiologia,
mas também essa sala toda deve ser vedada com esses materiais justamente para as pessoas que passarem ali perto ou estiverem trabalhando ali perto não possam estar expostos a esse tipo de radiação ionizante. Então, é muito interessante que haja toda essa preocupação com relação à estrutura física e também associado ao equipamento de proteção individual, correto? Então, com relação à nossa situação problema, eu quero que você me acompanhe. O Alberto, ele trabalha, então, diretamente com a radiação ionizante. Lembra que a radiação ionizante é raio-x, raio gama, raio alfa, tá? Diferente da não ionizante, que são radiações que não têm capacidade, não têm, então, a força e energia suficiente para desestruturar uma molécula nossa. Essa radiação que não tem força suficiente, temos na nossa iluminação, na TV, micro-ondas, tá? Os raios UVA e UVB. Agora, a radiação ionizante é capaz de desestruturar uma molécula do nosso corpo. E, principalmente, né, é uma preocupação na área ocupacional, o raio-x. Tá? Então, o Alberto, ele trabalha diretamente com radiação ionizante e os riscos que correm com o raio-x, os quais se expõem todos os dias, eles acabam sendo cumulativos. Do mesmo modo que para os seus colegas de trabalho e para outros pacientes que circulam no ambiente com risco à radiação. Então, além de deixar a porta aberta, né, outros aspectos outras atividades são desenvolvidas pelo Alberto de maneira inadequada. Nessa situação, todos os técnicos de radiologia deverão passar por uma reciclagem profissional para que essas medidas sejam novamente explicadas a esses técnicos, tá? Além de medidas administrativas, devem ser tomadas pela clínica para proteção dos funcionários e também para os pacientes que frequentam o local. Porque uma coisa, né, é o técnico saber da importância e não realizar. Outra coisa, e isso ele está expondo apenas a si mesmo. Outro aspecto é colocar em risco a vida das outras pessoas. Então, deixar a porta aberta expõe outras pessoas que não têm esse conhecimento e não podem passar e ser expostos por esse tipo de risco. Então, deixar a porta aberta é um dos riscos, é uma das atitudes mais erradas que ele poderia tomar. Então, deve haver uma reestruturação desse local, tá? Para avaliar se essa estrutura física realmente está de acordo com o que é exigido por lei, haver uma reciclagem desses profissionais e avaliar a questão da dosimetria. Estão realizando a dosimetria individual e na área? Os profissionais têm utilizado equipamento de proteção individual? Então, esses são questionamentos que devem ser feitos em relação a essa situação problema. Portanto, relacionada à radiação, você aprendeu que existem dois tipos de radiação. O efeito deletério que essa radiação pode causar no nosso corpo humano e principalmente relacionado à saúde ocupacional. E nós aprendemos também alguns elementos básicos de proteção individual e coletiva nessa situação em específica. Portanto, nós finalizamos nossa primeira situação problema e vamos prosseguir. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida,
Acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. A primeira situação foi bem interessante, a segunda também será. Então, eu quero que você me acompanhe. Nessa segunda situação problema, nós vamos acompanhar o caso da Neuza, que passou a observar a ocorrência de alguns acidentes entre os técnicos de enfermagem do setor do qual ela é responsável. A maioria dos casos envolveu material pérfuro-cortante durante a administração de medicamentos intravenosos e durante o processo de punção venosa. A Neuza observou, então, a ocorrência desses acidentes por meio da emissão do CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho. Diante, então, dessa situação, nós vamos ter que pensar em quais providências Neuza deve tomar como chefe desse setor diante dos diversos casos de acidente de trabalho envolvendo material pérfuro-cortante, ou seja, a exposição do trabalhador com relação a material biológico, a sangue, secreções, correto? Então, nesse sentido, nós precisamos entender quais são os tipos de acidente que pode acontecer durante o nosso processo de trabalho e de que maneira, pensando em termos de legislação e administrativamente, devemos realizar em relação, então, aos trabalhadores que são acidentados. Por isso, nós vamos começar falando sobre os tipos de acidente. Quero que você me acompanhe. E aí nós temos o acidente que nós chamamos de acidente típico, que tem origem na característica da atividade que o indivíduo exerce, que contém riscos inerentes. Então, por exemplo, o pérfuro-cortante é um acidente que acontece durante o processo de trabalho, é inerente, ou seja, pode acontecer durante o processo de trabalho, em que eu estou no momento da minha carga horária, no meu ambiente de trabalho, diferente do acidente de trajeto, que é quando há um acidente do trajeto da residência do trabalhador ao trabalho ou do seu retorno para casa, ou mesmo quando estiver em viagem a serviço da empresa para executar atividades relacionadas ao trabalho ou em cursos de treinamento. Alguns questionamentos surgiram quando a nova lei trabalhista, em 2017, foi lançada, porque começou-se a pensar que talvez o acidente de trajeto não fosse considerado um acidente de trabalho. Entretanto, aluno, eu quero informar a você que o acidente de trabalho não foi alterado pela nova lei trabalhista. A nova lei trabalhista, ela alterou alguns artigos das outras leis trabalhistas, entretanto, ela não revogou e não substituiu as outras leis. No caso do acidente de trabalho, a lei que nós utilizamos é a lei trabalhista de 1991. Tá? Os artigos com relação ao acidente de trabalho não foram alterados. O que se considera acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho, pela lei de 91, que esses artigos não foram alterados, é considerado acidente de trabalho quando o trabalhador passa por algum tipo de acidente, dentro ou fora do ambiente de trabalho, estando ou não na sua jornada de trabalho. Portanto, o acidente de trajeto, ou o que nós chamamos de percurso, ele entra enquanto acidente de trabalho. Tá? O que foi alterado, né, e definido pela nova lei trabalhista é que não vai ser considerado, enquanto carga horária ou jornada de trabalho, o tempo que a gente gasta saindo do trabalho ou chegando dele. Tá? Minha carga horária começa a valer quando eu chego no meu ambiente de trabalho e começo a trabalhar. O momento que eu gastei no percurso não é contabilizado, e isso é deixado muito claro na nova lei trabalhista. Entretanto, não desconfigura acidente de trabalho. Portanto, nenhuma alteração foi realizada com relação a acidente de trajeto
ou que também conhecemos por acidente de percurso. Esse tipo de acidente é considerado um acidente de trabalho, correto? Então, vamos adiante. Nós temos ainda doença profissional ou doença do trabalho, que é desencadeada pelo exercício de determinada função e que possa também ocasionar acidentes. Por exemplo, uma doença auditiva por conta, né, da utilização inadequada do protetor auricular, doenças pulmonares por exposição a substâncias químicas ou tóxicas e a utilização inadequada de equipamento de proteção individual. Ou seja, são doenças que não seriam desenvolvidas pelas pessoas se não fosse pela exposição no trabalho, entendeu? Então, eu não vou desenvolver perda auditiva se eu for desempregado, por exemplo. Eu não trabalho em lugar nenhum. Eu não vou desenvolver perda auditiva, a não ser que eu tenha uma predisposição, haja alguma alteração funcional do meu ducto auditivo e das estruturas auditivas. O que eu quero que você compreenda é que a doença profissional do trabalho deve estar relacionada ao processo de trabalho. Ela só será desenvolvida por conta do processo de trabalho, tá? E aí nós conhecemos por doença profissional ou doença do trabalho. Em relação, então, às causas, nós temos as causas imprevisíveis e as causas previsíveis. Imprevisível, né, que apesar de todas as precauções, alguns acidentes podem acontecer de alguma forma não prevista anteriormente. Então, por exemplo, se perfurar com uma agulha, pode acontecer, embora as pessoas, né, os trabalhadores, tomem cuidado, utilize luva, tenha todo um cuidado com relação ao procedimento, pode acontecer, é imprevisível, tá? Entretanto, uma causa previsível é que todas as causas que podem ser afetadas devido a observações e providências são as mais importantes, porque constituem o maior número de acidentes de trabalho, cerca de 98% dos casos, como é o exemplo, por exemplo, da perda auditiva. É uma causa previsível, por isso que eu preciso utilizar o protetor auricular, porque se o trabalhador não utilizar o protetor auricular, vai haver perda auditiva, tá? Se o profissional não utilizar a máscara e se expor a substâncias tóxicas, ele pode desenvolver uma doença pulmonar. É previsível, tá? Agora, um profissional que trabalha com maquinário, às vezes tem uma lesão, né? Tem uma lesão bastante extensa, mesmo ele utilizando equipamento de proteção individual, pode acontecer, é um acidente que ele, embora seja evitado, ele acaba acontecendo. Agora, o uso incorreto de alguns equipamentos de proteção individual é uma atividade negligente, porque eu sei que não utilizá-lo ou utilizá-lo de maneira inadequada pode fazer com que eu desenvolva uma doença ocupacional, tá? E aí nós consideramos, então, como uma causa previsível. É previsível que não utilizar equipamento de proteção individual pode fazer com que o trabalhador desenvolva uma doença ocupacional. Entende a diferença? Então, vamos prosseguir. De acordo com Carrara, Magalhães e Lima, o profissional de enfermagem, ele é o profissional de saúde que mais se expõe aos riscos de trabalho na área da saúde, visto que a enfermagem é o maior grupo individualizado de trabalhadores de saúde, prestadora de assistência ininterrupta de 24 horas por dia, executadora de cerca de 60% das ações de saúde e é a categoria que mais entra em contato físico com o doente. Por isso que os profissionais da área da saúde estão expostos não só ao risco biológico, mas também a diversos riscos, como, por exemplo, o risco físico. Alguns estudos evidenciaram que os enfermeiros, eles acordam durante a noite
com sensação de ouvir alarmes e apresentar breves episódios de insônia, sonhos relacionados ao ambiente de trabalho, muito em razão da necessidade de checagem periódica do paciente, do maquinário. Cada vez soa um alarme, principalmente em unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico, pronto-socorro, então causando uma ansiedade exacerbada, sobrecarga psíquica e imprevisibilidade devido à perda do controle das condições do paciente. Então aqui nós temos também a questão psicológica, né? O risco físico, claro, com relação aos alarmes, né? E a iluminação, que causam um estímulo para o trabalhador, associado a fatores que nós podemos reconhecer como risco ergonômico. Então, a questão da imprevisibilidade, de sobrecarga de trabalho, nós encontramos aqui no risco ergonômico, né? Mencionada aqui anteriormente, ó. Né, ansiedade exacerbada, sobrecarga psíquica, são exemplos de risco ergonômico, tá? Que além do levantamento de peso que a equipe de enfermagem faz relativo ao paciente, ou também levantamento de equipamentos, postura inadequada durante a realização dos procedimentos, nós temos também, relacionado ao risco ergonômico, os plantões que nós fazemos, que representam um ritmo excessivo de trabalho, né, extremamente cansativo, principalmente, né, os plantões noturnos e os plantões que representam 12 horas. A repetitividade de alguns procedimentos, tudo isso representa risco ergonômico. Então, além dos riscos físicos, de sons, né, ruídos, iluminação, nós temos o risco ergonômico, que é o levantamento de peso, postura inadequada, jornada de trabalho excessivo, repetitividade, os plantões. Nós temos também risco o químico, que é a manipulação de medicamentos, principalmente os neoplásicos, que é destinado a tratamento de pacientes com câncer, como também de hemodiálise, né? Dentre outros medicamentos os quais nós manipulamos. Temos também as doenças ocupacionais e os acidentes. Então, nós estamos expostos à violência realizada pelo próprio paciente, lesão por esforço repetitivo, que nós conhecemos por LER, os distúrbios ósseos musculares relacionados ao trabalho, que é o DORT, além de hepatite B, hepatite C e o vírus HIV, que representam risco biológico. O contato com sangue e outros fluidos corpóreos, pela manipulação de materiais perfuro-cortantes. E lembrando que os agentes biológicos são considerados os principais geradores de insalubridade e periculosidade aos trabalhadores de enfermagem. O risco biológico, eles são responsáveis, principalmente os perfuro-cortantes, são responsáveis por 80% a 90% da transmissão de doenças infecciosas em trabalhadores da área da saúde. Então, o risco de transmissão por agulha contaminada é de 1 em 3 para a hepatite B, 1 em 30 para a hepatite C e 1 em 300 para o HIV. Portanto, nós temos aqui que a distribuição de óbitos por causa básica e associada às hepatites virais, nós temos aqui que 75,8% dos óbitos é em decorrência de pacientes que acabaram se infectando pelo vírus da hepatite C, tá? Então, são aspectos que precisam ser levados em consideração. A hepatite C, em especial, acomete principalmente os adultos acima de 40 anos. Foram 24,4 mil casos registrados em 2017, então aproximadamente 25 mil casos só em 2017. O tratamento acontece por meio de antirretrovirais com ação direta, que é disponibilizado pelo SUS desde 2015,
e apresentam taxas de cura superiores a 90%. A doença é transmitida por sangue contaminado, sexo desprotegido e compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes. Então, aqui, essa é uma das causas pelos quais é importante se falar sobre isso na área da saúde. Tá? Em relação ao processo de imunização, a Sociedade Brasileira de Imunização lançou, então, algumas recomendações, como, por exemplo, vacinação dos profissionais da área da saúde pela vacina da tríplice viral, hepatite B e A e B, a tríplice bacteriana, varicela, influenza, meningocócicas e a conjugada C, ou a CWY e a meningocócica B. Infelizmente, não há vacina para hepatite C, tá? Porque esse vírus está em constante mutação. Atualmente existem 6 cepas diferentes, portanto, ainda existe uma dificuldade muito grande de se encontrar e desenvolver a vacina da hepatite C. Algumas medidas foram implementadas pelo Ministério do Trabalho e do Emprego com relação, então, a esses acidentes com pérfuro cortantes, e uma de algumas atividades em relação à minimização desses acidentes é adotar o uso do material pérfuro cortante com dispositivo de segurança. Tá? Quando for disponível, claro, tecnicamente possível nos serviços. É um dispositivo que, após a utilização, então, da seringa e da agulha, você consegue reencapá-la, tá? Você consegue reencapá-la, tá? Então, existem vários dispositivos disponíveis e aí você protege a agulha, você não precisa reencapar, uma vez que não pode reencapar a agulha, tá? E depois do procedimento é só você encapar e descartar numa caixa de pérfuro cortante. Tá? Então, são medidas que são utilizadas para minimizar esse tipo de risco. Com relação à comunicação, então, do acidente, o acidentado, ou seja, o trabalhador que sofreu o acidente, deve comunicar à empresa imediatamente. A empresa, ela possui 24 horas para comunicar o acidente ao INSS, ao Instituto Nacional de Seguro Social, sob pena de multa que é cobrada pela Previdência Social. Então, aqui nós vamos considerar 24 horas, levando em consideração que a gente precisa pensar nos dias úteis, tá? Então, a empresa tem até um dia útil para realizar a comunicação do acidente ao INSS. Essa comunicação é feita por meio do formulário que nós conhecemos por CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, que deve ser feita em 4 vias. A primeira, então, ao INSS, a segunda fica com o trabalhador ou dependente, terceira com o sindicato de classe e quarta com a empresa. Então, nesse caso, o trâmite da comunicação deve ser feita dessa maneira. Mas aí você pode se perguntar, mas professora, e profissionais que são autônomos, né? Como que acontece isso? Ou então, caso a empresa não faça o comunicado, o empregador ele pode comunicar, tá? Essa via de comunicação não precisa necessariamente ser em relação direta da empresa, mas claro, se você trabalhar em alguma empresa com carteira assinada, tiver o registro, o dever é do empregador, ou seja, da empresa, em realizar esse comunicado ao INSS. E ele tem até um dia útil para fazer esse comunicado. Portanto, né, na situação problema, a Neuza ela avaliou esses comunicados, veja que uma via fica com o empregador, ou seja, com a empresa, justamente porque é necessário que haja documentação desses acidentes e principalmente, deve haver estudos, deve haver uma estatística com relação a esse tipo de acidente. A empresa precisa saber
quais são os principais acidentes, quais são os principais trabalhadores atingidos, quais são as áreas ou processo de trabalho que mais expõe o trabalhador ao acidente de trabalho. Nesse caso, é um acidente, então, típico, né, quando é pérfuro cortante. Mas nós temos também as doenças, as doenças ocupacionais e também os acidentes de percurso ou trajeto, que também precisam ser contabilizados como acidente de trabalho. Então, é muito importante que haja esse banco de informações e o registro desses comunicados na empresa. Então, vamos prosseguir. Em relação à nossa situação-problema, ela fez uma comparação dos dados obtidos com pesquisas científicas, constatando que acidentes envolvendo as mãos e os perfuricortantes são os mais comuns entre os enfermeiros, sobretudo os técnicos de enfermagem que atuam em centros cirúrgicos, e a prevalência maior em profissionais com tempo menor de formação, menos de 5 anos. Né? Portanto, é preciso pensar, então, em trabalhar com esses trabalhadores, principalmente os mais afetados, em termos de reciclagem, estipular algumas medidas, por exemplo, do dispositivo de segurança das seringas, para minimizar todos esses riscos. Então, no caso da Neuza, então, houve a participação da jornada de enfermagem para prevenção de acidentes de trabalho, que a partir desse evento, o hospital passou a promover anualmente esses treinamentos para qualificar a equipe de enfermagem. Então, eles encontraram, enquanto uma estratégia, promover eventos de reciclagem para os seus trabalhadores e trabalhar temáticas, assuntos que mais estão em evidência para os seus trabalhadores vinculados à saúde ocupacional. É uma das estratégias que podem ser adotadas e foi adotada por esta empresa. Assim, finalizamos nossa segunda situação-problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Vamos à nossa terceira situação-problema. Nessa situação, o setor de saúde do trabalhador analisou dados estatísticos das doenças ocupacionais de toda a empresa. E o enfermeiro Douglas percebeu que o setor onde há maior número de queixas, absenteísmo e afastamento é o departamento administrativo, e a ocorrência de lesão por esforço repetitivo e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho são os que mais acometem os trabalhadores e preocupam os donos da empresa. Nesse sentido, nessa situação, nós temos aí 2 aspectos importantes. A ocorrência de lesão por esforço repetitivo e os distúrbios osteomusculares, que são provocados principalmente por posição ortostática inadequada e por esforços repetitivos. Em relação a esses 2 tipos de lesões e de distúrbios, nós temos algumas classificações. Portanto, eu quero que você me acompanhe. Nós podemos classificar essas doenças relacionadas ao trabalho por meio de 3 classificações. Quando o trabalho é a causa necessária, ou seja, uma intoxicação por chumbo, silicose, acidente de trabalho, ou seja, o trabalho ele é a causa da doença.
Enquanto que no grupo 2, o trabalho constitui um fator de risco contributivo ou aditivo na etiologia multifatorial. Por exemplo, doença coronariana, doenças músculo-esqueléticas, câncer, varizes nos membros inferiores, ou seja, há já uma predisposição do próprio trabalhador associado ao processo de trabalho e isso faz desenvolver a doença. Por exemplo, uma pessoa que tem alguns fatores de risco para doenças coronarianas, tem pressão alta, diabetes, ou seja, existem outros fatores de riscos, que podem até mesmo ser hereditários e que com o processo de trabalho acaba intensificando. Então assim, a pessoa já tem pressão alta, já tem algum problema cardíaco, associado a estresse intenso, a ritmo de trabalho excessivo. Isso faz com que haja uma contribuição ainda maior para o desenvolvimento de algumas doenças cardíacas ou cardiocirculatórias. Portanto, existe já uma predisposição, diferente, por exemplo, de uma silicose, em que a pessoa não tem predisposição para desenvolver silicose, uma vez que a silicose só é caracterizada pela inalação da sílica. Nesse sentido, então, eu já não tenho uma predisposição do trabalhador. Ele desenvolveu a doença justamente por conta do processo de trabalho. É diferente daquele que já tem uma predisposição, já tem fatores de riscos e, associado ao processo de trabalho, desenvolve uma doença ocupacional. Tá? Vamos, então, à terceira classificação. A terceira classificação, então, é quando o trabalho é desencadeante ou agravante das condições pré-existentes ou latentes. Então, nós temos aqui bronquite crônica, dermatite de contato alérgico, asma, doenças mentais. Então, ele acaba sendo desencadeante, ele acaba agravando, tá? Ele acaba trazendo aí questões de maneira mais crônica, tá? Por exemplo, uma bronquite crônica. Eita, trava-línguas. Portanto, você tem aí um agravamento de uma condição. A pessoa já tem bronquite, ela já tem uma asma, ela já tem uma doença mental instalada e, associado ao processo de trabalho, eu agravo uma doença já pré-existente, tá? Então, basicamente, no grupo 1, eu não tenho doença e desenvolvo por conta do trabalho. No grupo 2, eu tenho uma predisposição, entretanto, associada ao processo de trabalho, eu desenvolvo doença ocupacional. E no grupo 3, eu tenho uma doença pré-existente e, somado ao processo de trabalho, eu tenho um agravamento da minha condição de saúde. Tá? No caso, então, das doenças musculoesqueléticas, que é o caso da nossa situação problema, ela está aqui no grupo 2, é quando há fatores de riscos contributivos e o processo de trabalho, então, auxilia, é um aditivo, é uma contribuição para o desenvolvimento dessas doenças. Em relação ao estagiamento da LER e da DORT, nós temos que a LER no grau 1 ou a DORT no grau 1, o profissional tem sensação de peso e desconforto, dor espontânea ou localizada nos membros superiores e escápula, tá? De caráter ocasional sem interferir na produtividade, tá? E tem um prognóstico bom, porque os sinais e sintomas não são tão graves. Já o grau 2, existe dor persistente e intensa que aparece durante a jornada do trabalho de maneira intermitente, ou seja, ora eu tenho dor, ora não, tá? Ela não acontece a todo momento, existem momentos de piora e momentos de melhora. Tem grau tolerável, permite a execução da atividade laboral, entretanto, com uma redução de produtividade, porque
Quando ele sente dor, provavelmente ele vai diminuir a intensidade do seu trabalho, tá? Mas ele consegue mesmo assim. O prognóstico ele é favorável, é possível reverter. No grau 3, a dor é persistente, forte e com irradiação definida. Ele acaba irradiando para alguma outra localidade do corpo. O retorno às atividades normal pode ser demorado ou problemático e o prognóstico ele é reservado, porque já tem um agravamento aí da LER ou da DORT. O grau 4, o trabalhador tem dor muito forte e contínua, até em níveis insuportáveis, leva a intenso sofrimento, pode causar depressão, ansiedade, angústia e o prognóstico é complexo, porque é uma dor que não cessa e você tem uma interferência muito grande, não só na vida, né, ocupacional e de trabalho desse colaborador, desse trabalhador, mas também uma repercussão na vida social. Nós temos diversas síndromes dolorosas comuns da LER, como tenossinovite, dedo em gatilho, síndrome do carpo, síndrome do túnel ulnar, tá? A do ulnar é no quarto e quinto dedo da mão. O túnel do carpo é compressão do nervo mediano, tá? Dos ossos do carpo. O dedo em gatilho, os dedos afetados perdem a capacidade de extensão, tá? Não de flexão, mas sim de extensão. E a tenossinovite é uma inflamação dos tecidos sinoviais que envolvem os tendões com ou sem degeneração. Temos também a epicondilite, que ocorre devido a rupturas e estiramentos em níveis de inserção dos músculos flexores e extensores do carpo do cotovelo, tá? Causando inflamação local. Bursite, os ombros são a área mais comprometida devido a uma inflamação das bursas próximos da articulação do ombro, causando dor, tá? Principalmente no momento de abdução e rotação, tá? E elevação do braço. Síndrome do osso doloroso, que é um processo inflamatório dos músculos do ombro, tá? Portanto, a maioria dos casos de LER e DORT teria bom prognóstico caso fosse diagnosticada a tempo, evitando sua cronificação. Cada caso deve ser avaliado individualmente pela equipe multidisciplinar ou multiprofissional, tá? Que envolve o enfermeiro, médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e psicólogo de acordo com o estágio que se encontra a doença. O tempo de afastamento é temporário e o repouso são fundamentais, tá? Então, no caso do Douglas, ele deve redigir um estudo baseado nas estatísticas da empresa sobre doenças ocupacionais para cada setor diferente. No caso do setor administrativo, ele observou e descreveu as características do ambiente laboral, utilizando fotos dos funcionários em momentos de trabalho, em que adotavam posturas inadequadas ou que havia necessidade de correção com análise ergonômica específica para evitar grande ocorrência de LER. Ele levou seu estudo para a análise da CIPA e juntos decidiram iniciar programa de ginástica laboral na empresa, que acabou sendo estendido para outros setores, não só o administrativo, enquanto uma estratégia, então, de melhorar, né, a flexibilidade desses profissionais, promover um momento, então, de relaxamento e até mesmo de descontração para evitar esse tipo de consequência para a vida, então, desses trabalhadores. Além desse tipo de estratégia, é preciso adotar medidas específicas para cada um, ou então promover aí palestras e capacitações com relação a algumas estratégias que cada um deve desenvolver para que não tenha consequências aí, lesões causadas por uma postura inadequada, por exemplo, correto? Então, finalizamos nossa terceira situação problema e vamos a seguir com provocando novas situações.
Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Vamos agora provocar numa nova situação. Eu trouxe uma notícia bastante preocupante, que foi no ano de 1987, 2 catadores de lixo da cidade de Goiânia entraram em uma clínica médica abandonada, furtaram uma máquina de radioterapia e desmontaram. Centenas de pessoas foram contaminadas pelo césio, que é um material que continha nessa máquina de radioterapia. A manipulação desse material radioativo causou a morte de 4 pessoas. Mais à frente, em 1986, 5 pessoas ligadas à clínica onde havia sido abandonada essa máquina de radioterapia foram condenadas a 3 anos e 2 meses de prisão por homicídio, justamente porque é um material extremamente radioativo. As empresas que fazem uso desses materiais não podem abandoná-los dessa forma. E, infelizmente, esses materiais, eles possuem uma luminosidade muito intensa, é muito bonito. Então, no caso do césio, ele é um pó. Esse pó, ele chega a se parecer muito com purpurina. Então, o que aconteceu? Esses catadores de lixo roubaram a máquina, desmontaram, encontraram esse material extremamente luminoso, vendeu para um ferro velho. A pessoa que comprou esse material no ferro velho acabou mostrando para os seus familiares, inclusive para a filha, que achou muito bonito justamente pela luminosidade, pela cor intensa, e acabou tendo contato muito direto com uma concentração extremamente elevada dessa radiação, dessa radioatividade. Acabou que tiveram 4 mortes em decorrência do contato direto com esse material e muitas pessoas, embora não tenham evoluído para óbito, tiveram suas articulações extremamente alteradas, bem como outras alterações com relação à própria saúde. Portanto, o que eu quero trazer com essa informação é que os estabelecimentos possuem uma responsabilidade legal com relação a esses materiais. Então, embora estivesse desativada, não pode simplesmente descartar no meio ambiente esse tipo de material e muito menos abandoná-los. Existe um aspecto legal e as empresas precisam respeitar não só a questão do meio ambiente, mas expor as outras pessoas a esse tipo de risco. Correto? Infelizmente, nós estamos chegando ao fim da nossa disciplina. Este é o 4º encontro, o 4º e último encontro. Infelizmente, não vamos nos ver mais nas teleaulas, mas eu espero que as aulas tenham sido bastante proveitosas, tenham esclarecido muitas informações para vocês. E que sirvam de respaldo e para que você pense, se um dia desejar ser enfermeiro do trabalho, desenvolver essas atividades e lembrar de todo o conteúdo aprendido nas nossas teleaulas. Eu me despeço de você, quero agradecer pela parceria e pela participação em todas as teleaulas.
e eu te vejo uma próxima oportunidade. Em relação às dúvidas e considerando o tempo, as dúvidas serão respondidas no chat ou então no Skype. Por favor, entre para que a gente possa então oferecer as respostas e então sanar as dúvidas dos alunos. Tá? Então, em decorrência do tempo, vou me despedir de vocês aqui. Infelizmente, não vamos nos ver mais, mas eu te espero numa próxima oportunidade. Até lá!